Meus queridos, no módulo passado a gente trabalhou o conceito analítico de crime fazendo uma introdução em relação a ele. A gente falava lá que enquanto analítico, esse conceito literalmente serve, como diz a palavra, para analisar o caso penal concreto que está na tua mesa de advogado, de promotor, de juiz, de assessor, estagiário, de operador do direito penal. Falava lá, conceitos não são para decoração, para usar. Sabendo o que é, eu sei o que não é. Sabendo o que é crime, eu sei o que não é crime, o que não se encaixa no conceito. E não sendo crime, já não pode ser objeto de punição. E aí eu fiz uma tela esmiuçando dogmaticamente todas as categorias que compõem, em grandes linhas, o conceito analítico de crime. Vamos para a tela. Tá? É essa tela que está aqui, que apresenta 4 escalões analíticos, o da conduta, o da tipicidade, o da antijuridicidade e o da culpabilidade. É dizer, se trata de um conceito escalonado, em que tu só vai para o escalão posterior quando o anterior tiver preenchido. E é aí que vem a história linda da teoria do delito desenvolvida ao longo de 200 anos, que literalmente serviu para arranjar dentro de uma ordem lógica esses escalões. Deixa eu te dar um exemplo rápido. Tu só vai analisar a culpabilidade depois do injusto. Por quê? Porque ninguém pode ser culpável, reprovável, censurável, esse é o sentido da palavra culpabilidade, por alguma coisa, alguma conduta que seja justa, lícita, correta, permitida. Só pode alguém ser censurável por algo ruim, e o algo ruim é o injusto jurídico-penal, que é a conduta humana típica e antijurídica. Né? Professor, mas isso é óbvio que a culpabilidade é depois do injusto. Cuida. Claro que é óbvio, porque houve um desenvolvimento de teoria do delito que fez com que a imputabilidade, por exemplo, passasse a ser analisada no fim. No século XIX, no marco da chamada teoria da imputação, a primeira coisa que se analisava era se o sujeito era ou não imputável. Como primeira, professor? Primeira. Hoje é a última, ou pelo menos está lá no último escalão. Se ele fosse imputável, se fazia análise da imputatio fati, a partir do plano objetivo do nexo causal e do plano subjetivo da conexão mental com o evento. Feita a imputação do fato objetivo e subjetiva, fazia-se a imputatio iuris, que era a imputação das consequências jurídicas do fato ao agente. E nessa última etapa, se analisava, por exemplo, a incidência, sei lá, de uma legítima defesa. Se houvesse legítima defesa, não havia imputatio iuris. O professor está me dizendo que a antijuridicidade era analisada no final? Sim. E que a imputabilidade era analisada no começo? Sim. Pô, mas hoje a antijuridicidade está no meio e a imputabilidade é o final, é um pedaço da culpabilidade que está no final? Sim, também. Como é que mudou tudo isso, professor? Essa é a longa história da teoria do delito no percurso de 200 anos de dogmática moderna, que começa justamente no Feuerbach, autor mencionado em módulos passados. O que eu quero contar para vocês é que, mais do que um conceito, isso aqui é um método de trabalho. E é aqui que eu quero, sabe, gastar uns minutos que eu acho que são extremamente preciosos. É um método de trabalho, é um know-how, na tradução do inglês, um como fazer. Como fazer o quê, professor? Como fazer para concluir que aquilo que aconteceu foi crime. Em outros termos, tu tem um roteiro na teoria do delito estabelecido para chegar lá na conclusão de se houve ou não houve crime. Isso aqui é um roteiro, é um caminho, é um sendeiro. É um trajeto a ser percorrido, passo a passo, na ordem que a doutrina forjou ao longo de 200 anos para essa teoria do delito, para esse conceito analítico, que digo então, mais que conceito é um método. Isso aqui é um passo a passo. Primeiro tu vai checar se tem conduta. Só se tiver, tu vai checar se ela se encaixa num tipo. Ah, mas pode ser que falte um elemento do tipo. Bom, aí a conduta se tornou atípica, já não pode ser crime. Como não pode ser crime que nem seja conduta. Nullum crimen sine actione. Tá? Então vamos lá, checa se tem conduta. Ah, foi estado de inconsciência, o cara praticou o fato durante o sono. Bom, já não pode ser crime. Não há crime sem ação. Ah, bom, agora se foi conduta, eu vou adiante. A conduta é típica? Vamos checar todos os elementos do tipo. Olha, não é típica porque faltou o elemento subjetivo diverso do dolo, logo não tem TS, logo não tem TL, logo não tem TP. Conduta atípica, afinal houve um furto de uso. O cara subtraiu o veículo para poder ir até o outro lado da cidade e atender a mãe numa urgência porque ela escorregou na cozinha e passa mal. Se esse sujeito fez isso, ele fez essa subtração para si ou para outrem? Ou ele fez subtração de coisa alheia móvel sem que seja para si ou para outrem? Ora, se ele pegou o carro aqui e abandonou do outro lado da cidade, era só para poder
percorrer o trajeto, é claro que a coisa não foi subtraída para si. Falta o elemento subjetivo diverso do dolo, a tendência interna transcendente para si. Falta o TS, falta o TL, falta o TP. Aquilo que os promotores chamam de ânimo de assenhoreamento definitivo falta. E é por isso que furto de uso não é punido. Ah, professor, por isso que não é punido? Claro, porque não preenche o segundo escalão de análise, que é o da tipicidade. Afinal, falta o elemento subjetivo diverso do dolo. Compreendido? Tá? Podia ser não para atender a mãe, porque daí, eventualmente, se for superasse a tipicidade, eventualmente a gente podia pensar no estágio de necessidade, eventualmente. Tá? Agora, o fato é que se o cara quisesse pegar o carro só para diversão e atravessar a cidade, não teria também furto, porque de novo não seria para ânimo de assenhoreamento definitivo. Faltaria tendência interna transcendente, que é um elemento subjetivo diverso do dolo. Só para te dar um exemplo rápido de quando uma conduta não preenche um tipo. Porque voltando aqui no gráfico, para preencher o tipo precisa de todos esses elementos aqui. Falhou um, a conduta é atípica. Se ela for típica, está autorizada a análise da ilicitude ou da antijuridicidade. E aqui a análise é bastante simples, porque se trata de verificar se a conduta colide com o ordenamento jurídico, coisa que não ocorre nas situações em que as excludentes de ilicitude do artigo 23 incidem. Para muitos existem excludentes supralegais. No meu olhar, as excludentes supralegais devem operar dentro do tipo, né? Consentimento do ofendido, insignificância e adequação social, sobretudo. Porque é no tipo que se analisa se é a lesão de um bem. Na antijuridicidade, o que se analisa é se a lesão de um bem pode ou não ser compensada por um resultado valioso, por um resultado positivo. O que pressupõe, portanto, já ter sido positivada a lesão de um bem. Eu positivo que ele foi lesado no tipo. Na antijuridicidade, o que se verifica é se essa lesão é compensada por um resultado valioso, a partir de outros bens e interesses que o direito quer proteger. O tipo tem a função de estabelecer que a conduta lesa um bem. A antijuridicidade tem a função de estabelecer que a conduta lesiva de um bem é lesiva também à luz de todos os demais interesses e bens que o direito quer proteger. Porque às vezes pode ter acontecido a lesão de um bem, mas que de outro lado ressalvou ou protegeu um bem mais valioso para a ordem jurídica. E isso será visto como positivo, lícito ou justo ao final. A antijuridicidade é para fazer essa ponderação entre o bem lesado, assim declarado no tipo, e todos os demais bens e interesses que constituem um arco de proteção que o direito penal também se interessa de fazer. Agora, se a conduta lesa um bem, coisa declarada no tipo, e os outros bens e interesses não se mostram salvaguardados para compensar essa lesão primeira, é porque além de típica, a conduta é antijurídica. E agora cumpre finalmente ingressar na última etapa analítica para verificar se o agente do injusto é reprovável pelo seu injusto. E aqui se inserem novos elementos: imputabilidade, potencial consciência, exigibilidade de conduta. Só presentes de maneira cumulativa e somada é que eu terei alguém culpável. Percorrido ufa, né? Todo esse trajeto, todo esse caminho, eu posso finalmente estabelecer que aquele comportamento é crime, e sendo crime merecerá punibilidade, claro, se não houver extinção da punibilidade por outra via. Eventualmente eu posso ter um crime, mas a punibilidade desse crime está extinta, por exemplo, pela prescrição, pela morte do agente, artigo 107, outras causas fora do 107, né? Então tem que se checar também as causas extintivas de punibilidade. Agora, o fato é que, a princípio, havendo o crime, está autorizada a pena. E para saber se tem crime, mais do que um conceito, para saber o que é crime e o que não é, existe um método de trabalho que é todo esse percurso que eu resumidamente trouxe e fiz, que acho que pode ser útil até para, sei lá, para quem está estudando até para concurso. Quem está estudando para concurso tem que ter isso aqui pendurado na parede, viu? Porque esse percurso é um percurso que se faz de maneira mental e automática. Todo operador do direito penal, quando se depara com o caso, ele já vai passando item a item, pum por um. Cada um desses elementos, não só cada uma das etapas dos 4 escalões, mas cada elementinho na ordem que compõe cada etapa. Porque vocês podem ver que cada etapa se abre num leque de elementos, né? Quem está habituado ao direito penal já faz isso de cabeça. A checagem da presença ou ausência desses elementos. Cuida, esse método de trabalho para promotores de justiça é cumulativo, para advogados é alternativo. O que eu quero dizer com isso? O Ministério Público, para pedir a condenação de alguém, evidentemente tem que estar diante do preenchimento de todos esses requisitos aqui. Cada elementinho dogmático que está aqui, cada palavrinha dessas, tem que estar presente. Tudo somado. Se um desses aspectos falha, o comportamento já não pode ser punido.
E é aí que entra a graça disso para os advogados. Para os advogados, isso aqui é um arsenal de argumentos. Os advogados devem enxergar isso aqui como um conjunto de possibilidades em que eles dirão: seu juiz, o meu cliente até deu causa, mas ele criou risco permitido, estava dentro do patamar de permissão, era um crime ambiental e ele tinha lá a autorização, ou estava dentro do parâmetro de autorização. Então, não houve risco proibido, logo não se preenche a imputação objetiva, logo cai o TO, cai o TL, cai o TP, conduta típica. Mas se o senhor não achar isso, considere que ele na verdade agiu sem dolo, porque ele sequer sabia que aquela planta é uma planta protegida e que aquela zona é uma zona de proteção, que era área de preservação permanente. Não sabia. E assim ele não preencheu o tipo. A conduta dele é uma conduta sem dolo, a tipicidade subjetiva. Mas se o senhor achar, de qualquer forma, que a conduta é típica, pensa, seu juiz, que ele estava no exercício regular de um direito. Afinal de contas, está previsto que o corte de árvore pode ser feito nessa situação em que ele estava. Agora, se o senhor não achar isso, considera, por exemplo, que ele estava aí, pelo menos que ele estava em erro de proibição, porque ele não sabia que aquilo que ele estava fazendo era vedado. Ele não conseguia alcançar que ele estava violando o valor fundamental do meio ambiente, com aquele comportamento irrisório até. Então, seu juiz, considera tudo isso. O que o advogado faz? Ele faz uso da teoria do delito com argumentos sucessivos, porque faltando um elementinho desses aqui, o sujeito está absolvido. Insisto, para condenar é cumulativo, para absolver é alternativo. E para fechar, não esqueçam, para além de um conceito e de um método, de um tutorial para descobrir se o que ocorreu foi ou não foi crime, não esqueçam que o conceito analítico de crime, ele, além de tudo, constitui um sistema de análise. E eu quero falar disso de uma maneira rápida, mas lembrar a vocês que a palavra sistema vem do grego, do verbo stanai, mais do pronome sim. Junto, sim, mais por. Basicamente é indicar o quê? Que um sistema é um conjunto de coisas, ou coisas postas juntas. Tá? Sim, stanai, por, junto. Sistema é uma coleção, um conjunto, um compilado de coisas. Professor, e por que a teoria do delito é um sistema? Porque ela é um conjunto de elementos dogmáticos. Bom, para além da ideia de que ela é um conjunto de coisas, guardem agora a ideia moderna de sistema. Von Bertalanffy, Kant antes, na perspectiva de que sistema de fato é um conjunto de objetos que giram em torno de uma ideia fundante. Tá? Então eu tenho um conjunto de objetos que giram em torno de uma ideia fundante. Se eu considerar que crime, conduta humana, típica, antijurídica, culpável, é um sistema, é sinal de que eu tenho aqui um conjunto de elementos que giram em torno de uma ideia fundante. Qual é a ideia fundante do sistema de análise de crime? Em torno do qual orbitam, se aglutinam, se reúnem todas as categorias dogmáticas. Resposta: depende da escola. Para causalistas e finalistas, a ideia fundante era o conceito de conduta humana. Por isso que eu botei ali CH, conceito de conduta humana. Tá? Neocantianos, que desenvolveram uma etapa do direito penal entre o causalismo e o finalismo, depois do causalismo e antes do finalismo, não trabalhavam com a conduta humana como ideia fundante do sistema. O que eles punham, professor? Nada. É uma etapa caracterizada por um relativismo valorativo e por uma perda da ideia de sistematização em direito penal. Isso vai mais ou menos dos anos 10 aos anos 40, 50, pós-guerra. O causalismo é de 1880 até mais ou menos 1910, o período dominante dele. Mais ou menos de 1910 até o pós-guerra é o período neocantiano. Quando entra em cena o período finalista, do pós-guerra até mais ou menos 1970 na Alemanha e no Brasil de uma maneira muito possante, de certa maneira presente em alguns manuais até hoje, o finalismo, ele trabalha com a ideia de conduta humana como ideia fundante, como o causalismo trabalhava. Constrói todo o sistema a partir da conduta humana. Só que, diferente do causalismo,
O conceito de conduta humana no finalismo é outro. Né? Causalistas e finalistas são iguais num ponto. Desenvolvem o conceito de crime a partir do conceito de conduta. Nisso eles são iguais. No que eles são diferentes? No que é o conceito de conduta. Conduta é, para os causalistas, uma coisa diferente do que é para os finalistas. Mas ambas as escolas partiam da conduta humana para constituir o sistema de análise. Os neocantianos abrem mão de uma ideia fundante, perdem a noção de sistema. Atualmente, vivemos sob o postulado de modelos dominantes pós-finalistas, sobretudo de corte funcionalista. E funcionalista porque a ideia fundante dos modelos atuais é precisamente a função do direito penal. No Roxin, a função é de proteção subsidiária de bens jurídicos. No Jacobs, estabilizar expectativas de contato interpessoal. Hoje eu parto da função político-criminal que o direito penal possui para constituir a teoria do delito. Uma teoria do delito que, a seu turno, serve para que o direito penal realize a sua função. Então, todos os elementos pertencentes à teoria do delito, atualmente, orbitam em torno da função. Que elementos são esses? A bolinha do dolo, a bolinha da legítima defesa, a bolinha da imputação objetiva, a bolinha, sei lá, do estado de necessidade, da imputabilidade. Cada bolinha dessas é uma categoria dogmática que compõe a teoria do delito que está aqui, conduta humana típica, antijurídica e culpável. E cada categoria dogmática dessas se coloca a serviço da tarefa, da missão ou da função do direito penal. As categorias dogmáticas servem para o direito penal cumprir a sua função. Vou te dar um exemplo rápido. Falei de insignificância, né? Por que a conduta insignificante para a lesão do bem jurídico, que lesa ou toca o bem jurídico de uma maneira ínfima e, portanto, não lesiva, por que ela não pode ser punida? Resposta, aqui no gráfico. Porque se ela fosse punida, estaríamos usando o direito penal numa situação em que ele não cumpre sua função de proteção subsidiária de bens jurídicos, Roxin. Professor, tu está me dizendo que o princípio da insignificância é filho do funcionalismo? Sim, é o que eu estou te dizendo. Não se pune a conduta insignificante porque se eu puni-la, eu puno sem que o direito penal cumpra a sua função de proteger bem jurídico. Vamos pegar outro exemplo da função como ideia fundante do sistema, para além da insignificância. Vamos lá. Qual que é o critério central para a imputação objetiva no Roxin? Criação de risco proibido para o bem jurídico. Tudo que ficar dentro do patamar de permissão não leva à imputação do indivíduo, ainda que ele tenha dado causa ao resultado, se for um crime material. A pergunta é, por que eu não posso imputar ao indivíduo o comportamento que ele causou, o resultado que ele causou? Por que eu não posso imputar a ele o resultado se está dentro do campo de risco permitido que ele fez? Resposta, porque está dentro do campo de risco permitido, o direito penal não pode imputar. Do contrário, se imputasse, deixaria de cumprir sua função de proteção subsidiária de bens, porque ele quer proteger bens contra ataques proibidos e não contra ataques permitidos. Então arranca da ideia fundante, da função, a ideia de que eu não posso punir condutas insignificantes. Arranca da função a ideia de que eu só posso punir condutas de agentes que causem, nexo causal, resultados, se eles estiverem dentro de um campo de risco proibido. E assim sucessivamente. Eu vou extraindo uma série de consequências para constituir as categorias dogmáticas, integrantes da teoria do delito, colocando-as em razão de uma ideia fundante, que é a função do direito penal. Tá legal? Nessa perspectiva, a gente fecha a nossa introdução à teoria do delito, exaltando, portanto, a noção de que o conceito analítico de crime, mais do que um conceito, é um método de trabalho, um caminho a percorrer, um tutorial, em palavras de hoje, sem o qual eu não consigo concluir no final se o que aconteceu foi crime ou não. Isso aí é que nem a pá pro pedreiro e é que nem a broca pro dentista. E mais do que um conceito e um método, há um sistema analítico de crime presidido por uma ideia fundante que, na atualidade,
2020, dominantemente é a função que o direito penal tem para cumprir. A teoria do delito serve para o direito penal cumprir sua função e as categorias da teoria do delito são constituídas para que ele realize sua função. De modo que tudo que não combinar com essa função fica alheio às categorias e de alguma maneira fará com que a conduta seja atípica ou justa ou exculpada e o agente seja absolvido. Para que seja condenado, todos esses requisitos têm que estar presentes atualmente, de modo a servirem para o direito penal cumprir suas tarefas. Ok? Muito obrigado. Aqui a gente fecha a introdução ao direito penal. Espero que nós nos encontremos para trabalhar com conduta humana e fazer um amplo desenvolvimento da teoria da conduta. Tá? Isso é para frente. E fica aqui o meu abraço para todos os amigos aqui que nos assistiram.